Olá, pessoal, paz do Senhor a todos. Já faz um tempo que eu não apareço aqui nesse canal, mas nessa na madrugada de quarta para quinta-feira, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E essa palavra, ela queima o meu coração e eu queria compartilhar com você no dia de hoje. E eu coloquei no meu coração de gravar esse vídeo aqui no YouTube, no canal, né? Para compartilhar com você essa palavra, a qual o Senhor colocou ao meu coração. Ela se encontra em Zacarias 4, o 6 e o 10. Zacarias 4, versículo 6 e o 10 vai dizer assim: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Nós estamos aqui num contexto pós-cativeiro. O povo tinha sido levado cativo. Deus já tinha levantado Jeremias para avisar o povo que haveria o cativeiro. O povo tinha se levantado cativo. O Jeremias já tinha avisado o cativeiro, o povo estava em cativeiro e agora nós estamos falando do momento pós-cativeiro. A Bíblia diz que o Senhor levanta Jeremias para profetizar que haveria 70 anos de cativeiro. Mas após o cativeiro, o Senhor os retornaria, fazer eles voltar para Jerusalém. E se passaram 70 anos e agora eles voltam. A Bíblia vai dizer que o Senhor levanta Ciro, ele adentra a Babilônia e libera o povo para voltar, para reconstruir Jerusalém, Judá, reconstruir suas cidades, o templo. E a Bíblia vai dizer que a primeira leva que vai, os samaritanos se opõem contra a construção do templo. E o povo para. Durante 14 anos não é mexido na construção do templo, não é mexido em nada. A obra está parada. Aí agora, no tempo de Dário, um rei persa, a Bíblia vai dizer que volta aquele povo junto com Zorobabel, que é um governante político, uma autoridade política da época, e Josué, o sumo sacerdote, volta com o povo para reconstruir o templo. E a Bíblia vai nos relatar que nesse tempo, agora a dificuldade mudou. Outrora a dificuldade, a afronta eram os samaritanos. E agora a dificuldade é a falta de recursos e ainda os próprios judeus que estão desanimados, os próprios judeus que estão com pensamentos negativos a respeito da construção. Eu quero dizer que Zacarias, o profeta Zacarias, que também era um sacerdote, ele é levantado num tempo em que tem pessoas desanimadas na obra. E ele é levantado para encorajar. Ele e Ageu são profetas contemporâneos. Ageu é levantado para o confronto, para o despertamento do povo. E Zacarias, ele é levantado para trazer ânimo, coragem para o povo. E em meio a esse ânimo e essa coragem, a Bíblia vai dizer que Zacarias, ele vai ter 8 visões a respeito da reconstrução do templo. Agora, essa que a gente leu aqui do capítulo 4 é a 5ª visão dele. E a Bíblia vai dizer que ele vai ver um candelabro e do lado do candelabro 2 árvores, uma à sua direita e uma à sua esquerda. E não era qualquer árvore, era a oliveira, da onde vinha o azeite. E a Bíblia vai dizer que ele está vendo ali
aquelas árvores. E o anjo do Senhor pergunta para eles: aqueles o que vê? E ele relata aquilo que ele vê, o candelabro e as duas oliveiras. E o anjo pergunta para ele se ele sabe o que ele está vendo, se ele está entendendo. Ele diz que não. Então o anjo diz para ele: diga para Zorobabel que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. O candelabro e a oliveira não eram figuras sem entendimento para um judeu. O judeu entendia muito bem o que era um candelabro e as oliveiras. Até mesmo porque o azeite, né, a oliveira que produzia azeite, ela era muito usada em Israel. O azeite era usado para cozinhar, era usado para higiene, o azeite era usado para ungir. Então, assim, era muito usado o azeite. E a gente vai ver lá em Êxodo, lá em Levítico, Deus falando sobre o candelabro no tabernáculo. E que as lâmpadas tinham que estar acesas. Todo final de tarde ou quando estava acabando, o sacerdote tem que ir lá colocar mais azeite para acender. O judeu tinha costume de mexer com azeite. O azeite acendia as lamparinas. O objeto em si era reconhecível aos olhos de Zacarias. Mas o que ele queria dizer, ele não estava entendendo. E o que o anjo queria dizer a Zacarias é que as duas árvores estavam ali, abastecendo aquele candelabro, sem a força humana, sem o braço humano. Então o Senhor estava dizendo ali para ele levar aquela mensagem para Zorobabel e dizer para Zorobabel: olha, não é pela força do teu braço, mas é pelo Espírito de Deus. Talvez nesses dias eu vou encontrar você que esteja cansado também, em meio a algumas guerras, em meio a algumas perseguições, em meio a alguns cenários, em meio a algum cansaço da vida. Mas eu quero te dizer que não é com a força do teu braço. Talvez o seu cansaço seja isso, é que você está tentando com a força do teu braço. E a gente sabe que aqueles que confiam no Senhor nada fazem com a força do braço. Você precisa, eu preciso, simplesmente entender que é pelo Espírito Santo de Deus. Não tem outro método, não tem outra forma. O Senhor estava dizendo que aquele povo estava preocupado com recurso. E Deus estava dizendo para Zorobabel, que era a liderança política da época, dizendo para o sumo sacerdote Josué: olha, a questão da vida ministerial não é dinheiro, não é posse, não é recurso, é pelo meu espírito. A Bíblia vai dizer que Abacuque ele está muito entristecido. A gente conhece o profeta porque no tempo bíblico o profeta era usado para levar a resposta de Deus, a revelação de Deus ao povo. Mas a gente vai ver Abacuque que ele trabalha ao contrário. Ele intercede em meio ao povo para Deus. E a gente vai ver Abacuque conversando com o Senhor, orando a Deus e falando ao Senhor que como pode o Senhor permitir que a justiça para aquele povo venha do povo babilônico, um povo ímpio. Ele vai dizer: um povo que é pior que nós, Senhor. Como pode que a sua justiça, o seu executamento de juízo venha através deste povo? E o Senhor vai conversar com Abacuque, vai explicar para Abacuque. E a Bíblia vai dizer que em meio à conversa com Abacuque, a resposta da oração, o Senhor vai dizer para Abacuque: Abacuque, o justo viverá pela fé. Nós precisamos, em meio ao caos da situação, em meio ao cansaço, à fadiga ministerial, talvez em meio à fadiga de entrar campanha e sair campanha e nada acontecer. Eu não estou dizendo de cansaço físico. Cansaço físico todos temos. Acordamos cedo, trabalhamos, tem afazeres, temos preocupações diárias da nossa vida secular. Eu estou dizendo cansaço espiritual. Talvez você esteja cansado espiritualmente dizendo: eu entro culto, saio culto e nada acontece, eu não vejo nada acontecer.
e eu busco daqui, busco de lá, procuro por resposta, por direção. E muitas vezes, irmãos, o que está faltando em nós é confiar. O que está faltando em nós é entender que não é na força do nosso braço, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É orar e confiar que em meio a isso tudo, o Senhor está trabalhando. Eles estavam preocupados, não tinha recurso. O templo na época de Salomão, no reinado de Salomão, foi um templo lindo, revestido de ouro, um templo, mas o rei Salomão era um rei de recurso, era um reinado de recurso. Eles não tinham o mesmo recurso que o rei Salomão. Eles estavam vindo de um cativeiro, era um povo escravo, não tinha recursos financeiros, não tinha condição. Mas quem disse que Deus trabalha com quem tem condição? A gente está no mundo que apregoa que Deus trabalha com quem tem condição, que Deus trabalha com quem tem muitos números de seguidores, que Deus trabalha no meio de influenciadores, aqueles que são têm nome, né? No mundo físico é isso. Mas Deus, ele não trabalha com isso. Se nós formos estudar e ler a Bíblia, nós vamos ver Deus pegando pessoas que não têm nome. Nós vamos ver Deus trabalhando sem recurso nenhum. Nós vamos ver Deus usando pessoas que acabaram de ser cativas, estar escrava, libertando e usando essas pessoas para fazer monumentos grandiosos, que a explicação é o Senhor. Veio do Senhor. Nós precisamos crer nisso. Nós andamos, igreja, na contramão do mundo. Para o mundo é isso, tem que ter status, tem que ter nome, tem que ter muitos seguidores, tem que estar ativo, mas para o céu não. O céu é ao contrário. Eu não estou dizendo que você não pode usar a tua rede social para evangelizar, para levar a palavra do Senhor, isso é outra coisa. Eu estou dizendo, achar que com status nós conseguiríamos algo, nós chegaremos a algum lugar. Nós precisamos dos status do céu. Nós precisamos confiar. Nós precisamos entender que em meio ao cansaço, o céu se apresenta e traz força para mim, para a tua vida. Eles estavam preocupados. Não sabiam se eu conseguir. Aí olha o que o Senhor vai dizer no 10. Para que Zorobabel não desprezes o dia das pequenas coisas, o dia dos pequenos começos. Não despreze. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos ver um sinal muito grande. Nós queremos ver algo glorioso, grandioso. Jesus adentra Jerusalém assentado num jumentinho. Mas o povo esperava um homem vestido de rei, coroa na cabeça, num cavalo branco. Estavam esperando algo muito grande, veio algo pequeno. E muitas vezes a gente tem costume de desprezar os pequenos sinais. Mas o céu me trouxe aqui nesta tarde para dizer para mim e para você: não despreze os pequenos começos, não despreze os pequenos sinais. A Bíblia vai dizer que Elias está com a sua cabeça entre as pernas, orando ao Senhor, pedindo que Deus mande chuva. E a Bíblia vai dizer que ele manda o teu moço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes olhar o céu se vinha chuva. E todas as vezes o moço vem e diz: não tem sinal, não tem sinal de chuva, não tem sinal. Na última vez, na 7ª vez, o moço vai dizer: não tem, a não ser uma nuvem pequena, do tamanho da mão de homem. Ele estava dizendo assim: ela é tão pequena que ela passa até desapercebida, do tamanho da mão de um homem no céu. Elias vai dizer: manda Acabe aparelhar os carros, porque vai descer chuva. Mas o que é uma nuvem pequena? Mas para quem ora, não despreza pequenos sinais. Se você tem orado, se em meio a esse cansaço, em meio talvez a esse desânimo, você tem buscado de Deus, você tem orado a Deus, não despreze os pequenos sinais. A não ser que a sua vida de oração acabou também. Eu te incentivo neste dia voltar a orar, voltar a falar com Ele.
Porque Ele pode resolver a nossa vida. Ele pode resolver essa causa. Não adianta a gente falar com quem não vai resolver, com quem não vai muitas vezes entender. Mas o céu está sempre disposto a nos ouvir, a nos escutar. Ele está dizendo aqui para Zorobabel, não despreze os pequenos começos. Não vai ser grande igual foi o templo de Salomão. Mas aí ele usa Ageu. Eles eram um profeta contemporâneo, eu disse isso aqui no começo. Do capítulo 2, verso 9, um texto muito conhecido, que a glória da última casa seria maior do que a da primeira. Ele está dizendo, talvez esteticamente não vai chegar ao que Salomão levantou. Mas a minha glória de Cabeaçúbia será neste lugar. E o que importa, irmão, é sermos cheios de Deus. Independente da situação que estamos passando. Independente do cansaço que estamos tendo. O que importa é nós sermos cheios da presença de Deus. O que importa é Deus direcionar e dirigir a nossa vida. É Deus ser conosco. Em meio a tantas situações, quando o Senhor está conosco, há uma saída. Naum vai dizer que Deus tem seus caminhos no meio do deserto, no meio da tormenta. A gente precisa entender que não é com a força do nosso braço. Nós precisamos entender que muitas vezes nós não vimos nada, mas nós cremos, nós acreditamos. O que nos leva todo dia a levantar e orar. O que nos leva todos os dias de culto, estar na igreja. Nós chegamos lá na igreja e não vimos Jesus. Aos olhos no físico, não. Mas nós vamos. Nós sentamos na nossa cama, ou ajoelhamos, né? Quem tem o costume, ou em pé. Nós falamos com Deus. Mas nós não vimos Ele ali com o olho físico. Mas nós cremos que Ele está nos ouvindo. Nós cremos isso. Essa fé, ela tem que impulsionar não só para irmos à igreja. Não só quando oramos ao Senhor. Mas quando os dias são difíceis. Os dias são sem recursos. O cenário não é um cenário de bom. Não é um cenário de construção, mas de destruição. A nossa fé, ela tem que fazer a diferença. Eu quero encerrar esse vídeo trazendo uma palavra que o Senhor coloca no meu coração. E eu quero encerrar com uma pergunta para você, para mim. Isaías 64, verso 4, vai dizer assim: Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu quero dizer para você, aonde está a tua esperança? Aonde está a minha esperança? Aonde está a nossa esperança? Porque se a sua esperança está em Cristo, fique em paz. Por mais que Satanás tenta lançar setas, bombardear a tua mente, por mais que o cenário diga não, por mais que o cansaço chega, se a tua esperança está em Cristo, você ouviu o que a Bíblia diz? Nunca se viu, não se ouviu falar, nem olhos perceberam. Não há nenhum Deus que trabalha para aqueles que em ti esperam, como o nosso Deus. O Deus que eu e você servimos e cremos. Se sinta reanimado neste dia. Se sinta fortalecido pelo poder da palavra. Aonde está a tua esperança em meio a essa situação? Aonde está?
Talvez você esteja desanimado porque você está olhando para outro lugar, porque a tua esperança está em outro sentido. Mas eu quero te convidar a voltar a tua esperança a Cristo. Coloca toda a tua fé nele, seus olhos voltados a ele. E saiba que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E se o sinal aí for pequeno, não despreze ele. Confia. Mesmo pequeno. Alguém vai dizer, mas isso é sinal de Deus. É sinal de Deus. Para quem ora e para quem crê, é sinal de Deus. Vamos orar? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Para que o céu nos visite. Amém? Se você que vai assistir, onde você estiver, que você puder fechar os seus olhos, encurvar a tua cabeça, elevar os seus pensamentos ao céu, vamos orar. Se você não puder, fica aí na concordância a esta oração. Mas que esta oração alcance a tua alma e que você possa ser fortalecido e encorajado através dessa palavra. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos à tua presença. Senhor, que palavra, Deus. Senhor, eu precisava dividir esta palavra com os meus irmãos. Senhor, eu não sei quem vai assistir esse vídeo, eu não sei onde esse vídeo vai chegar. Mas de uma coisa eu sei, Senhor, que a tua palavra é viva e eficaz. Senhor, se alguém que assistir este vídeo, Senhor, parar para ouvir este vídeo, Senhor, estiver desanimado, estiver cansado, que o Senhor venha dar ânimo. Que aqueles que assistirem venham compreender e entender, Senhor, que a nossa vida é regida por Ti. Que não é o nosso querer, não é a nossa vontade, não é a nossa força. Nós vamos remar e se cansar. Mas quando nós descansarmos os remos e cremos que o Senhor pegará a direção da embarcação, labaracanta, labarachá, estou criando a labaracêvia, tudo acontecerá. Senhor, se alguém vai assistir ou ouvir este vídeo e já perdeu a esperança, que o Senhor possa visitar e a esperança voltar em Ti. Como diz Isaías 64:4, Senhor, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não há outro Deus que trabalha como o Senhor para aqueles que em Ti esperam. Senhor, que a nossa esperança venha estar em Ti. Que nós venhamos estar, Senhor, só focados em Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece através desta palavra. Sê conosco. Alcança a casa, alcança a família daqueles que vão ouvir. Eu intercedo, Senhor, por aqueles que vão visitar, ó Deus amado, Deus querido, esse canal, que vão assistir esse vídeo. Senhor, e que alguém que assistir e o coração queimar, lembrar de outra pessoa e quiser enviar, que este vídeo chegue até onde o Senhor quiser que ele chegue. Que pessoas venham ser alcançadas pelo poder da Tua palavra e venham se animar em tempos difíceis, em tempo muitas vezes de angústia, em tempo muitas vezes que somos bombardeados pelo cenário que diz não, pelas setas do inimigo na nossa mente, pelas palavras negativas de outras pessoas, que esta palavra venha ser ânimo, venha ser encorajamento, para que nós possamos nos despertar e prosseguir, crendo que o Senhor está na direção das nossas vidas e está nos conduzindo a caminho da terra prometida, da promessa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Você que já é inscrito no canal, que vai assistir, se enquanto você assistir, o céu trouxer à sua mente alguém, compartilhe esse vídeo com alguém, divida esta palavra com alguém. Às vezes ele estava esperando esta palavra. Às vezes essa palavra é a resposta de oração de alguém. E você que vai assistir, talvez não é inscrito no canal, se inscreve.
né? Já fazia um tempo que eu não aparecia por aqui. A gente faz os nossos vídeos também da igreja, os nossos cultos online, mas já fazia um tempo que a gente não estava fazendo. Mas se inscreve. Tem muitos vídeos aí produtivos, bom, palavra para você ouvir. E eu creio que o céu me trará aqui mais vezes para trazer palavras de ânimo, de confronto, de conforto para mim e para a tua vida. Se apegue a Ele neste dia e saiba que Ele é soberano. A soberania de Deus, ela é irrevogável. Ele tem o controle de todas as coisas. O livro de Zacarias, ele mostra muito sobre a soberania de Deus. Saiba neste dia que Deus é soberano e que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando nós achamos que não é assim, a vontade dele, nós vamos ver, com o decorrer do tempo, ela foi boa, perfeita e agradável. Amém? Deus abençoe. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Deus abençoe.